Pessoal, bom dia. Já temos aqui o Isidoro, Gustavo. Bom dia, Rosária. Ângela, minha amiga professora Ângela. Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia a todos. Gabriel também, que bacana. Tati, minha filha, Michel, a Paula. Que legal. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ângela. Que legal, gente. É muito bacana estar com vocês aqui e quero dar parabéns por vocês estarem num sábado aí querendo falar sobre um tema tão importante, né, e tão controverso ao mesmo tempo, que é sobre liderança pós-crise, né? Atitude dos líderes pós-crise. Então é bem bacana, as pessoas estão aqui entrando e daqui a pouquinho eu vou chamar aqui a Selma. Na verdade a gente está fazendo aqui um bate-bola. Renato Martinelli, meu amigo, que bom que você está aqui. Adilson, obrigado também, bom dia. Essa é a ideia, da gente fazer um bate-papo sobre a liderança. Na verdade, eu e Selma fomos líderes há muito tempo, hoje somos consultores, e a ideia é a gente trocar uma ideia e poder tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre o que a gente acha, o que a gente pensa e tudo mais, né? Bom dia, Lucimar, minha amiga, muito obrigado pelo prestígio de estar com a gente aqui, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito bacana e vai ser bem dinâmico, né? É isso aí, Martinelli. É muito relevante, eu tenho certeza que vai ser bem bacana. A ideia é eu e Selma trazermos as nossas experiências no mundo corporativo, né? Curiosamente, eu e a Selma temos quase o mesmo tempo como consultor, então a gente tem bastante gente. É isso aí, Lúcio. Se puder gravar, legal. Grava, depois você me passa, tá bom? Azambuja, meu amigo, meu grande irmão Azambuja. Legal, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Eu vou então chamar a Selma agora e a gente vai começar. Eu vou me apresentar, ela vai se apresentar primeiro e logo em seguida eu me apresento e a gente começa, tá bom? Vamos lá então, gente. Obrigado até agora por ter entrado. Eu sei que vai vir muito mais gente. A Selma aqui conosco. Márcio, obrigado por estar com a gente aqui. Muito legal. Lígia também, obrigado. Minha grande amiga Selma. Bom dia, Selma. Oiê, bom dia, Tudo bom? Clerc, bom dia a todo mundo que tá aí. Já vi que a Maria Alice, minha cachorrinha, vai começar a latir, porque ela tá escutando a minha voz, tá achando esquisito aqui no escritório. Tudo bom com vocês? Quanta gente, Márcio Bezerra, querido Pois amigo. a Ana Ai, a também, Aninha, que bastante legal ver gente. vocês aqui, muito bacana. Eu vi que a Nani também já entrou, a Aninha, amor. Legal, gente. Li, obrigada, gente, pelo prestígio aí. Olha, Eu a quero Paulinha já botou dizer. aqui, ó, Selma, sou sua fã, ó. Ai, Fiquei com linda. ciúme, hein? Fiquei com ciúme, hein, Selma? Você sabe que tem um monte de Ana, né, na minha vida. Bom dia, Nani, querida. Essa é a primeira live que eu faço assim em conjunto, em parzinho, né? E, e é legal. E justo com o É, Clerc, que é um querido amigo, ele já adiantou que a gente tem o mesmo tempo aí de consultoria, pediu para eu me apresentar, embora boa parte aí já me conhece, tem uns Ferrazotto entrando. Eu vou falar um pouquinho rapidão, então, sobre mim. Eu trabalho há muitos anos, né? Eu sou um pouquinho mais velha que o Clerc, e eu trabalho há bastante tempo, mas eu gosto de destacar os últimos 33 anos. Olha quanto tempo, né? Tem gente aí que nem tem isso de idade. Os últimos 30 anos que eu trabalhei como corporativa foi na indústria da comunicação. Trabalhei com mídia nos principais veículos de comunicação do Brasil, assim, com muita honra. Trabalhei na Editora Abril muitos anos, mais de 20, 23 na verdade, sendo 20 só na Veja. Pensa, no tempo que éramos muito grandes lá, né? Tinha um poder muito grande. E então tudo isso me deu uma experiência muito grande de trabalhar com pessoas, de trabalhar com clientes. Então eu sempre trabalhei com gente, eu nunca tive uma função onde eu fosse aquela que só prestava o serviço sem ter contato. Eu sempre trabalhei com pessoas. E sempre gostei muito. Então, nesses 30 anos que eu fui
trainee, executiva de vendas, fui gerente e fui diretora dessas empresas. Abril, Estadão, Valor Econômico, Grupo Globo. Então, eu dirigi áreas comerciais com equipes multidisciplinares, Clerc, comigo. Então, tinha o marketing, tinha marketing publicitário, interagia com todas as áreas, fazia a direção do negócio, com várias pessoas que estão aqui me assistindo, o que me deixa muito feliz. Então, isso me deu uma experiência de trabalhar com liderança bem grande. Cometi erros, gente, assim, que encheria um alguidar aqui de bobagens que eu Todo mundo fiz. comete, né, Selma? Todo mundo Quem comete, né? não? Quem não? Quem E não? fui aprendendo aí com eles, e fui aprendendo com clientes, e fui aprendendo com todo mundo. Então, esta sou eu. Há 3 anos eu sou consultora. Eu sou, na verdade, uma facilitadora de aprendizagens. Então, uma professora que trabalha de um jeito diferente, que é misturando o meu conhecimento com o do outro, e junto a gente faz ali uma amálgama que se transforma numa grande aprendizagem. E é com muita alegria que eu faço isso, eu gosto bastante, me capacitei para isso e sou muito feliz hoje. E você, Clerc, conta. Legal, legal. A Ana Conta Boulos sobre falou que você aí. você foi a melhor líder com que ela teve a honra de trabalhar. Olha que Ai, meu legal. Deus, quem falou? Ana Boulos. Ai, que Ana Boulos, linda! né? Legal, não é? É isso aí, é reconhecimento das pessoas, né? Eu também, Cel, a gente está mais ou menos no mesmo tempo como consultor, mas na verdade a minha formação foi toda no mundo corporativo. Eu trabalhei 30 anos em bancos, então foi bastante tempo em mercado financeiro, sendo que dos 30 anos, 28 anos foi como líder. Então, eu tenho uma experiência de Caramba! 28 anos como líder de equipe de todos os tamanhos, pequenas, médias, grandes, equipe de um só, equipe de um montão. E essa experiência toda no mundo corporativo é que me conduziu a, quando consultor agora, né? Nós estamos no mesmo tempo, 2, 3 anos, a falar sobre o tema liderança, negociação e vendas, porque nesse período todo de liderança, eu sempre liderei times comerciais. Então, além de liderança, eu também falo bastante, igual você, de vendas e tudo mais, né? E sei o quanto é importante o que você está falando, esse reconhecimento aí das pessoas, que há quanto tempo, bom te rever, um monte de gente aí falando que você é fera. E eu fico feliz com isso, porque é isso que marca a vida de um líder, né? É isso que você leva como acervo para a tua vida, como você leva de positividade, pessoas torcendo por você. Isso é bem bacana. Eu sei que você é uma pessoa também muito querida. E isso é muito bacana, né? Isso não dá dinheiro, mas dá horas de vida. Oh, Não é isso? Isso dá horas de vida, que é é. muito mais importante do que dinheiro, né? Você sabe que eu tive um superintendente uma vez, ele me chamou e me deu lá um prêmio inesperado, que é uma delícia, né? Quando você recebe esses prêmios que você não está contando que você vai receber. E veio junto com uma fala dele maravilhosa, né? Eu disse para ele, olha, o dinheiro é muito bem-vindo, faz bem, gosto, mas o que eu estou escutando, esse reconhecimento, não tem preço. Então, claro que a gente gosta de ganhar dinheiro. Agora, ouvir, ler aqui o que está rapidamente passando, o que dá para ler, coroa toda uma história, uma biografia, né? E me credencia, me sinto muito à vontade para fazer o que faço hoje, porque ouço essas coisas de Com quem certeza. trabalhou comigo. Com E certeza. você também, porque também, quando eu assisto as suas outras lives, também vai entrando um monte de coisa, um monte de elogio. É muito gostoso mesmo. É isso aí. Eu quero agora convidar todo mundo. A Ana lembrou a gente, é importante. Toque no coraçãozinho do lado direito aí, porque vai vir mais gente, mais e mais. Compartilhe esse convite. A ideia nossa aqui é trocar ideia, conversar um pouquinho. Ninguém que está dando aula, não é esse o nosso intuito. O intuito aqui é falar de vida. Como a gente fez durante a nossa vida, como a gente hoje conversa com as pessoas. Então, toca no coraçãozinho aí, que eu tenho certeza que vai ser bem... Vai vir bastante gente, isso que é importante. Estamos com 30 pessoas ao vivo e muito obrigado a todos mais uma vez. Selma, fala um pouquinho para mim o que é ser líder para você. Falo. De novo, legal que você falou que a gente não tem receita de bolo, né, Clerc? Aqui não existe. Tem muito estilo pessoal, né? Tem muito a ver com a forma que cada um gosta de liderar. Mas eu acho que tem alguns conceitos sobre liderança que eu quero falar aqui, né? A gente tem exemplos, eu tenho os meus exemplos, os meus mentores, eu acho que todo mundo tem.
Para mim, o conceito assim que eu posso simplificar da melhor forma de liderar é você conduzir ou contribuir para que o outro chegue num lugar onde ele não chegaria sozinho. Liderar é isso. E aí é liderar tudo, né? A gente lidera o tempo todo. Quando não é liderar, não é mandar. Não é você ter um perfil de dizer eu mando, bate na mesa e obedece. Isso não é liderar. Liderar é você conduzir o outro para que ele chegue onde ele sozinho não conseguiria. Tem de todos os líderes que a gente conheceu, tem um que inclusive desencarnou no mês passado, que é o Jack Welch, Sim. já bem velhinho. E eu assisti uma entrevista dele uma vez, até tem no YouTube, se alguém se interessar de assistir, é curtinha. E ele trouxe ali um conceito que resume para mim o que é liderança. Ele fala que o líder tem que ser o Chief Meaning Officer, ou seja, aquele que dá o significado para o outro. Olha que lindo que é, que simples e que lindo que é esse conceito. Você tem que dar o significado para o outro para que ele vá com você. Você tem que dizer para ele por que ele tem que estar com você. Mesmo que você não tenha nada para oferecer para ele, ainda assim você tem que dizer que não tem nada para oferecer. Eu tenho um caso. Em 2007, eu dirigia uma operação na Editora Abril, que eu gostava muito daquela função, eu era meio nova naquela operação, e nós tínhamos uma meta mensal para ser atingida, uma meta de receita que era muito desafiadora. E a equipe ficou muito desmotivada quando viu aquilo e achou que não conseguiria. Sim. O que eu fiz? Eu subi com aquela história, fui para a superintendência, para o CFO e negociei que aquela meta para a remuneração da equipe fosse uma meta menor, que eles diminuíssem, mas que eu me comprometi a entregar aquela meta total. Eles falaram, mas Selma, como que você vai entregar se a equipe não vai? Se a meta da equipe é diferente da sua, isso não tem sentido. A meta deles é menor, eles vão chegar na meta dele, recebeu a remuneração, como que você alcança a sua? Eu falei, você vai ver. Aí eu dei o Desafiou significado. a pessoa errada, né, Selma? Não, eu chamei a equipe e dei esse significado para elas. Eu contei por que eles tinham que estar comigo, por que eu precisava, mas eu não tinha nada mais para oferecer para eles. Eu só tinha a minha parceria ali com eles. Moral da história, isso foi um mês de novembro, a gente superou a meta total, fizemos muita festa, nós todos, se tiver alguém deles aqui é capaz que lembre dessa história, isso faz muitos anos, mas foi o que eu fiz que agora eu aprendi isso com o Jack Welch, quando vi esse vídeo dele, dar um significado para a pessoa. Então, ele usa também uma outra analogia bacana, que é daquele esporte que a gente vê só nas Olimpíadas, chama curling. Sabe? Que parece um ferro de passar roupa, que os atletas só na Olimpíada rodam ele no chão e vai alguém na frente, tipo com um rodinho, limpando a pista. Ele fala que esse é o líder, o chefe vassoureiro, ele fala, que vai ali na frente limpando, sabe? Tirando a bagunça, lidando com a bagunça, gerenciando a burocracia. Então, liderar é mais do que falar, faça a minha vontade. Liderar é você escutar atentamente, é você tratar o outro com individualidade. Para mim é isso. Eu acho que eu fiz sempre isso. De novo, para quem trabalhou comigo e está me assistindo, fiz um monte de coisa errada. Mas quem nunca, né? Mas fui aprendendo com esses erros e escutando a própria equipe com todos os medos do mundo. Mas liderar, para mim, se eu fosse resumir numa frase, é foca no outro. Foca no outro. Legal, e você, o que você acha? Nossa, missão. Gente, coraçãozinho, vamos clicar no coraçãozinho. Antes de eu falar, tem aqui uma... A Andréia botou que assim, você é um espetáculo. Admiração pela profissional e pela pessoa especial que você é. Olha que bacana, que linda. Né? Tem também da Paulinha, liderar é criar condições para que o outro seja melhor sempre. O bom líder sabe escutar, a Priscila falou pra gente, né? Boa! E aí, o que acontece? A gente sabe que teve um comentário aqui sobre a inspiração, né? Liderar é o exemplo.
E eu acredito muito nisso. Quando você me perguntou agora o que você acha que o líder, o que é liderar, né? Para mim, liderar é você ser exemplo. Foi o, se eu não me engano, é o Ribera que colocou, a melhor forma de liderar é dar o exemplo. Eu acredito nisso, sim. Eu acredito que o líder é aquele que dá o exemplo, aquele que as pessoas olham e falam, quando eu crescer, eu quero ser exatamente igual a essa pessoa, se um dia eu for líder ou se não for na minha vida pessoal, né? É muito difícil a liderança, né? Porque eu sempre dizia para a galera que a liderança é solitária. Aí o pessoal, mas por que é solitária? Porque tem coisas que você tem que decidir sozinho. Você não pode decidir com o outro. Tem algumas situações que você tem que passar aqui dentro e ficar com você mesmo. Você não pode dividir com mais ninguém, né? Então é uma posição muito difícil, mas ao mesmo tempo você tem que chamar as pessoas junto com você, né? É o que você falou. Ninguém é líder sozinho. A gente tem que ter um time e o time tem que estar junto. O time não tem que ver o líder como chefe, como um cara que está ditando ordem, que está dizendo que tem que fazer. Tem que fazer junto, né? E fazer junto é isso, né? É tratar Olha o bem que o as Guilherme pessoas. está falando. É praticar o que fala. Tinha uma Isso. máxima antigamente que eu escutava assim nas empresas que eu trabalhei: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Olha que absurdo. É absurdo essa. Absurdo, Absurdo. né? Quer dizer, eu não preciso nem falar para você fazer. Se eu fizer e você aprova e você está fechado comigo porque eu dei significado para você, Isso eu não aí. preciso nem falar. Isso Você vai aí. fazer, é liderar pelo exemplo, né? Como Sim, vários aqui sim. E estão, é falaram aí respeitar o outro. empatia, falaram empatia, falaram... A gente vai É, falar um pouco sobre empatia daqui para frente, mas assim, é muito importante que a gente precise ser o exemplo, ser é o líder isso. inspirador. Eu falo muito do líder inspirador, a Paula botou agora, liderar pelo exemplo. Líder inspirador é aquele cara que você quer para a tua vida. Se É, você puder levar para casa, você, aquele cara é tão importante, ou então ela é tão importante para você que você é, quer que ele seja o teu exemplo de vida. Então, é se você isso. é um líder que as pessoas te olham e se inspiram em você, você vai ter muita gente contigo, né? É Mas deixa eu te perguntar verdade. uma coisa, Céu. Eu queria voltar para você a seguinte pergunta. A gente sabe que está todo mundo em home office, né? Aham. Todo mundo, líder, liderado, todo mundo em home office. Me fala um pouquinho da tua experiência. Como é que você está essa liderança agora em termos de home office? Você já teve experiência com isso no passado? Como foi? Conta um pouquinho para a gente. Um pouco eu tive sim, Claire, que a gente, em 2016, há 4 anos, a empresa que eu trabalhava, a gente tentou sim implantar o home office naquele tempo por várias razões, né? Não tinha nenhuma crise implantada como essa que nós temos agora, mas a gente tentou implantar, a gente queria se inserir num novo conceito e implantamos o home office. Era parcial, então era uma vez por semana a equipe comercial poderia trabalhar de casa. E a gente teve ali todo um cuidado, fizemos workshops, o RH liderou vários movimentos para explicar para as pessoas como era o home office. E lá em 2017, quando eu contei até dessa minha experiência, ali as empresas já estavam fazendo home office no Brasil, mas eram as empresas de TI, as Sim. empresas mais de ponta que estavam adotando home office. E tinha todo um cuidado, tinha uma nutricionista que atendia essas pessoas para eles não sofrerem a tentação de comer muito. Oi, Rafa, bonitinho. Tinha ia um especialista da empresa na casa do indivíduo para olhar cadeira, estação de trabalho. Então tinha tudo isso que era considerado. Bom, eu acho que não prosperou muito aquilo tudo, porque as pessoas tinham um pouco de dificuldade de se adaptar. Há 4 anos, quando nós implantamos, não deu muito certo, porque eu acho que uma relação de confiança meio que ficou um pouco abalada, sabe? Uhum. As pessoas não sabiam muito como fazer com aquela questão. Hoje é diferente, por quê? Porque hoje a gente foi forçado a fazer o home office. Não teve alternativa. Foi compulsório, E né? Ou vai, né, foi, Céu? foi compulsório, foi É. impositivo, e eu acho que isso foi bom. Eu até, se vocês quiserem comentar aí como está sendo a experiência de vocês, eu acho que foi bom porque, primeiro, tirou um mito de que não pode ter barulho, não pode vir a criança falar com a mãe se ela está fazendo aqui uma conferência, Sim. não pode nada, não pode um passarinho voar.
E caiu um pouco esse mito, porque no escritório, para quem trabalhou em área comercial como eu trabalhei, é uma bagunça. Porque a gente é muito dinâmico, a gente é muito vivo, e chega da rua, todo mundo quer comentar como foi o dia, conta a história de um cliente, conta uma história de trânsito. Então, essas coisas, esse ideal de que o home office você fica dentro de uma redoma, caiu por terra agora. Então, Sim. nesse ponto, eu acho que é muito positivo. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não viciar nisso e ficar o dia inteiro. Eu até li um artigo ontem que o Matarazzo que me mandou num grupo que eu tô com ele, que fala da fadiga do Zoom. Então, o líder, neste momento, ele tem que ter a medida, que é para ele não passar do limite, porque você não está vendo quem está do outro lado. Você vê ali um quadradinho na Sim. ferramenta com a pessoa. Então, tanto isso é positivo, como pode ter a negatividade também. Primeiro que você tem a tendência de, quando está olhando na tela, de ficar olhando para você. Sim. Né? O Saber como é que líder, você ele... tá, né? Olhar se você tá bem, tá Exato. penteado, tá maquiado. Como é que eu tô, etc e tal. E eu acho que o líder tem que desenvolver mais do que nunca agora a questão de observar o indivíduo. Sim. Porque quando você está numa reunião presencial ou quando está no escritório, que um passa, fala uma coisa, passa, fala outra, é diferente de você ver todo mundo numa tela. Uhum. Ali você tem que aprender a observar a expressão facial, Sim. emoção, tudo isso está estampado na cara da gente. Tem Sim. estudos assim bem profundos sobre isso. Então, essa individualidade, mais do que nunca, tem que ser levada em consideração num momento como hoje. E cabe ao líder fazer isso. Fazer reuniões contínuas, assim, todos os dias, para manter viva essa ligação entre um e outro. Eu tive uma experiência de fazer uma reunião da família pelo Zoom. E vou te dizer que eu não gostei. Uhum. Porque eu era host. E vieram ali umas 15 pessoas, um grupo aqui da minha família. E o que acontece? Todos falavam ao mesmo tempo. Eu não conseguia pôr ordem naquilo, eu também não queria bancar a chefe, de falar silêncio, todo mundo. Vou Cala a deixar boca, deixa eu falar. Cala a boca, todo mundo. Então, precisa ter essa sensibilidade para você trabalhar o home office. Precisa ter um cuidado com o outro, porque tudo se mistura. Sim, sim. Agora, Tudo. não tem mais a geografia do meu escritório, da minha casa, da balada, da padaria. Não tem mais, né? E eu acho que isso vai continuar, a questão do home office, a gente mais para frente vai falar. Então, A Paula comentou aqui, Selma, ó, home office é o maior teste de confiança entre líderes e liderados. É a hora o pilar da é isso. É isso, o pilar é a confiança. Então, assim, respondendo sua pergunta, sintetizando, sim, eu tive experiência. Na época não foi muito bom, porque ninguém sabia direito como fazer. Hoje, compulsoriamente, todos estão fazendo e temos que ficar atentos para que a gente não ultrapasse um limite. A Ana está falando aqui de disciplina. Sim, tem que ter disciplina para você trabalhar em casa, você tem que criar os seus critérios e o líder do outro lado tem que ter a base fundamental da relação de líder e liderado, que é a confiança. É isso aí, Com certeza. E é básico, né? E vamos clicando no coraçãozinho, tem muito comentário aqui bacana. Eu também concordo contigo quanto a home office, né? Como eu vim do mercado financeiro, a gente não tinha muito hábito de fazer home office, porque a gente quer contato com a pessoa, a não ser aquelas ligações que fazemos normal para vender ou para cumprimentar algum cliente ou marcar alguma visita. Mas o nosso trabalho é mais no front. Os líderes trabalham muito em home office. Mas o problema é que eu acredito, né, eu tenho hoje muitos amigos que estão no sistema financeiro, que há muita desconfiança em relação ao trabalho, sabe? A pegada do mercado financeiro é uma pegada muito desconfiada, acho desconfiada. Então, quando a pessoa está em casa, normalmente a pessoa acha que está à toa, não está fazendo nada e tudo mais, né? E, na verdade, o que acontece hoje é que você falou. Eu, às vezes, me pego fazendo isso, Selma. Tem dias que eu sento para trabalhar, que eu começo 9 e vou parar 8, 9 da noite, sem necessidade, né? Então, o que eu digo para as pessoas? Criem uma disciplina de horário. Não tem problema você, no meio do dia, parar e assistir uma série, dar uma relaxada e depois voltar. Não tem problema. Às vezes é mega produtivo isso. Não sei se eu te contei, eu acho que eu te falei ontem quando a gente conversou,
Eu vi bem bacana na semana passada uma líder fazendo uma reunião de home office, um café da tarde. Ela chamou todo mundo de tarde, todo mundo ficou espantado o que era, e ela chamou para fazer um café da tarde. Tipo assim, gente, hoje vamos falar sobre filmes, séries. Quem dá dica? Como é que vocês estão? E as crianças? Chama teu filho que eu quero ver. Olha que beleza, que proximidade que essa líder fez com as pessoas. Porque aí ela consegue fazer o que você falou. Olhar nos olhos de cada um lá no mosaico e ver como tá. E depois dar uma ligadinha para aquela pessoa. Porque até num bate-papo informal, quem não tá bem, demonstra que não tá bem. E ela depois liga e vai ver o que aconteceu com aquela pessoa. Por que ela tá assim? Porque a gente está pensando o seguinte, eu sempre penso que o home office, eu vi foi anteontem, eu vi um áudio de uma pessoa, nada político, era um áudio político, mas não tem nada a ver com política, porque não discute isso aqui. Mas ele falava o seguinte, que quarentena, para quem tem uma casa, com Netflix, Claro. com grande rede de Wi-Fi, com computador, com escritório, é ótimo, maravilhoso passar a quarentena. Agora, quarentena para quem tem 2 cômodos e 10 pessoas, é diferente. E foi naquele dia, engraçado, né? Como é engraçado essas coisas, que eu vi uma matéria no jornal de uma senhora falando que ela, lá em Fortaleza, que ela mora numa casa, céu de 4 cômodos, com 13 pessoas. 13 pessoas. Então, assim, a gente sabe que as pessoas lá, os nossos funcionários, vivem diversas realidades, né? E o líder tem que perceber como é que ele está nessa quarentena, né? Se ele está bem, se ele não está bem, se ele tem espaço, se a casa dele é um ambiente propício, se é um ambiente calmo para ele poder conversar. Então, ou seja, não é só chegar aqui e dar um recado. Tem líder que faz áudio todo dia, faz call todo dia. Talvez não precise, não sei, mas assim, todo dia você falar com as pessoas, eu acho que fica cansativo nesse momento. Né? Eu acho que tem que passar a mão no telefone, Claire, e ligar, inclusive na relação de líder com clientes do negócio dele. Porque ele tem que liderar um negócio. Não, a gente não está falando aqui só das equipes, claro, isso é primordial, isso é a base. Mas tem um negócio também. Então, a mudança de comportamento. A gente sempre, quando dá treinamento de liderança, eu e você, que eu já te assisti, você já me assistiu, a gente fala muito da questão do líder conhecer o liderado e de conhecer o seu público, né? Então, o líder de um negócio, ele tem que conhecer o público dele, o cliente dele, os produtos dele, os concorrentes dele, etc. Então, é muito comum as empresas hoje, elas terem, por exemplo, uma conta comercial no WhatsApp. E agora, como tudo parou, os serviços pararam, as entregas, muitas suspensas. Você procurar um fornecedor seu e uma conta comercial te responder, eu não me sinto atendida. Eu me sinto, assim, uma primeira resposta. Né? Horrível, é horrível. Né? Eu espero que aquela pessoa passe a mão no telefone e me ligue. Então, o líder com o liderado, liga. Porque, assim, se ele teve oportunidade de conhecer, mas ele tem uma equipe muito grande, ele não sabe desse detalhe que você falou, como que vive cada um, essa individualidade, se ele não tem esse conhecimento tão apurado, telefona para a pessoa. Como você está? Como foi o seu dia? Por isso, eu acho que eu hoje, se eu estivesse numa corporação, eu teria uma regularidade de encontros, né? Porque nesses encontros eu iria observar como que cada um está. Porque é como você disse, cada um tem uma agenda pessoal. Eu não sei qual é a de todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo naquela casa agora. Telefona para a pessoa, ouve a voz dela e você vai perceber. E aí você vai conseguir ajudar. Você vai conseguir falar. Porque, desculpa, gente, se quem não quer ter esse tipo de trabalho, não dá para exercer a liderança. A líder tem que cuidar do outro, o líder. Não tem outro, né? Não tem escapatória. Tem que cuidar do outro, tem que gerenciar o negócio, tem que... Isso é um pacote que a gente recebe quando a gente alcança essa posição, não é verdade? Eu acho que o que atrapalha muito, Céu, falando na minha visão e pelos vídeos que eu conheço,
no mercado financeiro a maioria, e nos treinamentos a gente conhece outros segmentos, né? É arrogância, sabe? É o sentimento que eu mando, eu sou líder, não quer perder o poder. Porque o home office, você não está vendo as pessoas, né? Você não sabe se está trabalhando. Eu estava conversando com um líder semana passada e ele falou assim, nossa, mas eu não sei se o pessoal está fazendo o que tem que fazer. Eu falei, mas por que você está preocupado com que as pessoas têm que fazer o que tem que fazer? Você não tem que ter um resultado no final do dia? O resultado X, a Ana botou aqui que é o tal do ego. É verdade. Você não tem resultado? Então não importa que ele esteja vendo série de Netflix de manhã, que de tarde ele almoçou, foi ver o jornal, tal. Ele vai trabalhar e vai entregar. Não se preocupa com o que está fazendo. Isso. Se preocupa em ajudar as pessoas a fazer o que precisa. Só que esse sentimento de dominância no home office é difícil, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, o que acontece? É preciso que também a gente se conscientize que é tudo muito novo, né, Clerc? Sim. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu já passei por crises terríveis quando eu era executiva, e você imagino que também, né? Seu mercado era um mercado mais rico, porque eram bancos, etc e tal. O meu não era tão rico assim. O banqueiro era mega rico. Era banqueiro. Mas eu passei por crises, assim, de sacudir os alicerces mesmo, quando eu trabalhava com a mídia. E, então, a gente lidou com crise, mas como esta, nunca. As pessoas não sabem direito o que fazer com tudo isso que está acontecendo. Então, o líder também não. Então, é preciso aliviar também para si. Né? Não exigir essa perfeição, trabalhar esse ego, como a Ana falou. Não é? Isso que você está falando do controle, né? Desse perfil do líder que fala, como que eu vou saber se ele está trabalhando ou se ele... Isso é mudança de paradigma. Você tem... E se as empresas da nova economia, né, como as de tecnologia, as startups, já trabalhavam num modelo mais relaxado nesse sentido desse controle, né? Mais leve, vamos dizer assim. As que não estão nesse perfil, na marra agora tem que entender que é uma nova ordem. Que tá. Hoje, essa semana teve muita coisa nas redes sociais sobre o novo normal, né? Filósofos, mídias, todo mundo colocando conteúdos nas redes sociais sobre o novo normal, que é aquele normal. Então é isso mesmo. Eu acho que nada do que foi será novo do jeito que foi um dia. Vai mudar para todo mundo, vai mudar para o líder. Já mudou. Eu no ano passado eu fiz muito treinamento de gestão de equipe remota. Algumas empresas me contrataram para falar com os líderes como eles fariam melhor no dia a dia e tudo mais, né? E eu vi muita resistência dos líderes, né? Naquele momento, no ano passado. Só que hoje, segundo o Ibope, as estatísticas, as empresas estão gostando desse modelo. Já que todo mundo foi compulsoriamente, eles estão gostando desse modelo. E é um modelo que não vai, como você falou, mudou e mudou para ficar, tá? Se alguém acha que vai ficar tudo igual, esquece. Não, vai mudar. As empresas vão começar a fazer muito mais home office, até porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Daqui para frente, que é a minha próxima pergunta para você. Vamos agora falar um pouquinho. Gente, continua fazendo aqui as suas perguntas, tá? Ok? A gente vai, no final, fazer aqui um aparato sobre as perguntas. Vamos falar sobre as perguntas, tá? A gente vai comentar sobre elas. Mas eu queria perguntar para a Selma o seguinte. Selma, olhando para o pós-quarentena, agora, depois, olhando lá na frente, como é que você acha que o líder tem que se preparar para conversar com o funcionário e também com o cliente? Não só com o funcionário, mas também com o cliente. Su Shapiro entrou. Olá, Olá, Sueli. Bem-vindo aqui. Vamos lá. Sim, eu vou só comentar com relação ao que falávamos anteriormente sobre o controle e o mau uso do tempo. O Ricardo comentou aqui sobre, ele acha que ganhamos eficiência. Concordo total com ele. Então, mais um motivo que para nós nos policiarmos para não extrapolar, não há necessidade, pois sim, nós ganhamos eficiência sim. Um treinamento que eu dou presencial de 8 horas,
Quando eu dou ele online, que eu faço módulos de 1h30, 2 horas, é extremamente mais rico em termos de atenção das pessoas. Então, com certeza, ganha eficiência. Eu acho que é realmente um novo modelo de trabalho. E ontem mesmo eu e o Clerc falávamos sobre uma pesquisa que a Fundação Dom Cabral fez, não é, Clerc? Sim, Que sim. depois da pandemia, eles pesquisaram por setores, e o setor, por exemplo, terceiro setor, o setor de serviços, o setor da indústria, mais quase 60%, alguns mais de 60%, disseram que gostaram e vão continuar com o Sim. modelo do home office. Por quê? Porque provou eficiência. Então, foi desafiador para todo mundo, e eu acho que estamos todos entrando no ritmo de compreender como isso funciona. Então, sobre a sua pergunta, não há receita de bolo, não é? Nós nos propusemos aqui a falar sobre atitudes de liderança quando tudo isso voltar, né? Quando a quarentena acabar, porque voltar ao que era não voltará. É verdade, Até por concordo. não voltará, né? E não será mais como era. O normal não vai mais. A gente vai ficar que nem aquele filme Avatar. A gente não vai saber mais o que é o real e o que é o Avatar, né? Mas eu quero trazer aqui um conceito. Teve até uma hora que subiu aqui um comentário da Andrea falando sobre ser mais flexível, né? Então, eu acho que a adaptabilidade é uma palavra que teremos que ter nesse pós-pandemia. Teremos que ser mais adaptáveis. E aí, eu falo de um conceito que é meio novo. Saiu até um editorial na revista Exames sobre essa psicóloga, chama doutora Susan David, ela é australiana. Uhum. E ela trouxe um conceito que chama agilidade emocional, que aí ela faz um misto sobre você ser ágil emocionalmente, que passa por ser flexível, que é mais ou menos como um atleta. Sabe esses atletas de alta performance? Eles dão o pulo Sim, e cai de pé, né? E isso. aí a gente vai no conceito, quando a gente fala resiliência, é um termo que é muito usado, que também a gente tem que pensar no significado dele para esse futuro pós-pandemia. O que é Uhum. ser resiliente? É você quebra, mas não enverga, que é enverga, mas não Inverno não quebra. quebra, é Enverga, isso. mas não quebra. Só que não quebra, mas volta para a posição que estava. Sim. Um bambu, quando ele enverga uma árvore, lá nos países que nevam, a neve cai, faz aquele peso, a árvore dobra, quando acaba o inverno que derrete, ela volta para a posição que ela estava. E nós não voltaremos para a posição que a gente estava. A Sim. gente não vai voltar para o jeito que a gente estava. Então, o que eu proponho é que esses líderes adotem um conceito meio novo que chama o antifrágil. O que é ser resiliente? É você passar pela dificuldade, se recupera e volta para onde você estava. O que é ser frágil? É uma casca de ovo, quebra fácil. Sim. Um cristal quebra fácil. Então, o contrário do frágil não é ser duro, é você se adaptar e voltar melhor. Quando a gente faz musculação, a gente está judiando do músculo, né? Tá ali, tá maltratando ele está sofrendo ali. Ele volta ao normal quando eu termino as sessões, ele fica dolorido, mas ele adquiriu mais força, ele conseguiu ficar melhor. Então, isso é o conceito do antifrágil. Então, eu proponho que esses líderes procurem conhecer mais sobre isso, se conheçam, se observem, para entender se serão resilientes ou antifrágeis. Sim, sim. Porque se for muito resiliente, vai ficar lutando para buscar o que tinha, para viver como vivia. E desculpa, Vai- não vai ter. É, Eu não sei como será. Vocês podem falar, então, bonitona, como vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Né? né? Porque a nossa proposta aqui não é fazer previsão de como deve, mas são atitudes que, pela minha experiência e pela sua, a gente indica. Eu vou procurar ser assim.
Sim, mais antifrágil do que resiliente é isso aí. nesse contexto, porque vou tentar voltar melhor, levando Uhum. como lição tudo isso que a gente está passando agora. E você acha o quê? É, De que jeito é que a gente legal. volta? Nossa, Marcelo. Eu tenho aqui Vanilda que entrou agora, bem-vindo. A Ana, a Roseli, bem-vindo também. Agora, Ali Araújo entrou, Emilene entrou aqui agora também. Kátia, Xuxa, Vitor, Deia Nossa, até a Gomes. Xuxa está Até a na Xuxa nossa está aqui, live? viu? A Deia Gomes falou um pouquinho sobre inteligência emocional e é esse ponto que eu quero trazer, né? Eu sei que a Cel também tem essa mania boa e vamos lá apertar o coraçãozinho, hein, gente? Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho na direita da tela de vocês. A Cel também faz muito isso, né? A gente passa a ler muito quando vira consultor, né, Cel? A gente passa Muito. a ler muito porque tem que ter, assim. Eu e Selma tínhamos muita prática. A gente precisa ter teoria para aliar a teoria à prática, né? Então, deixa eu só ver aqui quem comentou sobre inteligência emocional. A Deia falou de inteligência emocional, que você também falou das emoções, né? Eu Uhum. sempre gosto de dar um livro para a gente poder né, ajudar a pessoa que não tem muito hábito de ler alguma coisa legal. Para o líder, Cel, eu gosto muito desse aqui, ó. O Maravilhoso. poder da inteligência emocional. Como liderar com sensibilidade e eficiência. Porque a gente Muito tem que bom. ter isso aqui, galera. Tem que ter. A gente sabe da obra do Goleman que a gente está falando que 80% do sucesso tem a ver com as emoções, com QE, coeficiente Uhum. emocional, e só 20% com QI. É claro que isso é uma média, não é para todo mundo, mas assim, é uma coisa que chama a atenção. Se eu, líder, não tiver nesse momento empatia, não tiver nesse momento, sabe, estar perto das pessoas, entender o que está acontecendo, entender o cliente, que é o que você falou aí, não responder o cliente com né, no endereço comercial, se for um problema principalmente, pegar o telefone, ligar, estar tá junto. Esse é o momento da gente estar junto com as pessoas. Porque quando terminar isso tudo, você já imaginou a confusão que vai ser? Então, Vai ser uma loucura, ninguém vai mais conseguir ser igual, já falamos disso. Então eu digo sempre que o líder ele tem que se preparar para 4 atitudes, né? Eu sempre falo de 4 atitudes e tenho postado isso na minha rede social. A primeira atitude que eu acho que é importante para o líder é a confiança. Confiar nele mesmo, no que ele sabe, no que ele entende, é. no que ele vai Uhum. aprender, porque ele vai aprender, né? Ao longo dessa quarentena, e confiar nas pessoas. Porque você já imaginou você receber um funcionário que teve um caso de Covid em casa? Esse negócio está mais perto que você imagina. Eu já tive Muito. amigos meus que É. morreram com Covid. Então, ou seja, esse cara precisa de uma conversa diferenciada. Ele precisa de um carinho. Ele precisa É. que você esteja junto dele, né? Precisa de um Eu falo telefonema. um É. telefonema, né? E eu faço comunicação. O líder tem que saber comunicar. Às vezes você fala uma mensagem linda, mas da forma errada, e aí você estrambelha tudo. Ninguém É. entende, você acaba querendo inimizar. Então, tem que saber comunicar, é muito importante. A escuta, eu acho que foi a Paula que falou, outras pessoas falam da escuta também. É muito importante você saber escutar as pessoas. A escuta ajuda pra caramba você, porque a escuta puxa empatia, que é outro ponto que eu costumo falar muito. O líder tem que ser empático. É aquilo que a gente falou, como o cara está saindo dessa crise. Lembrando que a maioria das empresas fizeram redução salarial, a gente sabe disso. A MP estava aí e teve um monte de gente com salário cortado com 30%. E demitida, Como que você tá? lida com isso, Porque a gente acha né? que não, mas teve. Ontem eu falava com um amigo meu que é advogado trabalhista e ele disse, Clerc, de uma empresa que eu tomo conta da parte trabalhista, de 20 funcionários de limpeza, eles mandaram embora 12. 12. Então, ou seja, as pessoas estão saindo e acham que voltar e vão voltar como? Doidas, É. né? É. Desesperadas, não sabem o que vai acontecer. Então, o líder tem que ter essa empatia, essa calma, paciência de escutar, de ajudar, de apoiar. E por último, é aquilo que eu comecei falando, a inspiração. Líder, seja positivo. Às vezes você fala com a pessoa está morta com farofa, já percebeu? Ai, não aguento mais É. esse negócio. Cara, líder tem que ser para É. cima, tem que ter É. É. energia. Galera, Tem. vamos lá, vamos conseguir, vamos sair dessa. As palavras positivas fazem com que as pessoas. Você ajuda as pessoas a sair da crise. Tem que ter. Agora que você falou, nós líderes também temos momentos de down, né?
A gente fica... É claro. Faz parte. Aí você vai buscar o teu refúgio, se é espiritual, se é na família, se é uma leitura, se é uma meditação, se é religião. Nós temos que buscar esse alimento, porque quando vem o funcionário, ele quer ser alimentado, né? Agora, só que para eu dar alimento, eu tenho que estar alimentado e tenho que ter para dar o alimento. Senão, como fica? Eu vou isso ficar que você falou, animal, né? é isso aí, me lembra bem, tem até uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que uma vez me contou que ele tinha uma liderança lá na empresa onde trabalhávamos, que vivia procurando emprego. Ele falava assim, eu não consigo me espelhar nele, porque ele parece que está sempre infeliz. Então, vem muito ao encontro do que você está falando, que a gente tem que ser para cima, tem que achar essa força. E eu vou copiar você, que você indicou um livro, vou indicar um também, vou mostrar a capa aqui, que alguém, acho que foi a Andréia, e você falou de inteligência emocional, que é um tema que eu amo. Eu a vida toda trabalhei sempre próximo a pessoas e me apaixonei pelo tema emoções, tanto que eu fui estudar a fronteira de neurociências. E eu estou apaixonado por um autor que está vivo ainda, que é um senhorzinho que tem 80 e tantos anos, não precisa meu marido ficar com ciúme, que chama Paul Ekman. Chama A Linguagem das Emoções, Clerc, que é assim, parece que eu estou ganhando alguma coisa para indicar, né? Não estou, não. Deixa mais tempo aí na tela para a gente ver, deixa um pouquinho mais de tempo. Olha só, legal. Quem quiser fotografar... Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque complementa tudo que a gente está falando de inteligência emocional. Alguém falou de empatia, que nunca foi tão importante desenvolver a empatia. Exatamente, as habilidades sociais você desenvolve se você pratica empatia, autoconhecimento, autocontrole. E só que quando a gente fala da questão do home office, que vai continuar acontecendo, como a gente falou, a Dom Cabral trouxe aí esses dados que mostra que isso veio para ficar, porque ganhou eficiência, porque baixa custos, etc. Então, isto vai continuar. O que eu digo para os líderes é: procurem conhecer este livro que eu indiquei, que chama A Linguagem das Emoções. E são emoções, elas são universais. É igual, ela se manifesta da mesma forma em todos nós. Então, como você falou do líder ó dia ou azar, eu tenho que entender se meu funcionário está assim também, inclusive na tela. Porque a única coisa que eu vou ver é o rosto dele. Então, se eu aprendo a identificar, fica mais fácil para eu ser empático com ele. Porque ser empático não é eu apenas falar, eu me coloco no seu lugar. Eu tenho que ver as coisas pelo ponto de vista que você está vendo. Então, assim, eu notei que você está triste. Eu quero saber por quê. Porque eu posso não concordar, mas eu quero pelo menos tentar ver como você está vendo para eu poder trabalhar em cima disso. Então, eu acho que isso é algo que você pode dar continuidade, o líder. Então, veja, coitado do líder, né? Que a gente falou assim, meu Deus, além de tudo tem que dar resultado, a vida é dura. Além de tudo, mas tem que cuidar das pessoas, né? A Roseli pediu aqui se você pode compartilhar o artigo Antifrágil, que ela gostou muito. Quem pediu? Muito. Roseli. Roseli, posso? Roseli Souza Campos, ela pediu para você partilhar o artigo Antifrágil, que ela gostou bastante, tá? Tá. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram, gente. A gente vai depois falar nosso endereço da rede social para que vocês possam entrar lá e seguir a gente. Até porque eu não sei compartilhar aqui, tá, Roseli? Então eu ponho lá no meu Instagram e você pega. E tem muita gente entrando aqui, mandando tchauzinho. Mazé, minha grande amiga, mandou um tchauzinho. Michele também mandou um tchauzinho lá no começo. Muita gente mandando tchauzinho aqui e é bem bacana. Tem uma frase que alguém que... Deixa eu procurar aqui. Que tem que gostar de gente. Andréia Rocha Veiga. Minha amiga do Rio de Janeiro. Olha, minha carioca. Carioca. Espetáculo. Gostar de gente é ponto básico, né? E eu lembrei agora, Céu, 44 pessoas aí, bacana com a gente, hein? Obrigado pela audiência. Clica no coraçãozinho que com certeza a gente está amando estar aqui com vocês. Olha o mundo aí, vou eu, Clerc, o que escreveu. Pois é, e aí um gerente meu, Céu, falou o seguinte: ai, Clerc, eu gosto tanto de trabalhar em banco, mas o problema são as pessoas. Falei, olha só, gente. Ai, gente. Interessante, o problema são as pessoas. Não há banco sem pessoas. E não há banco sem funcionário, cliente.
Ou seja, a gente tem que gostar de gente, Céu. E a gente sabe que é assim, você também é assim igual a mim. Tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, você não vai fazer nada. Nada, porque... Imagina, você tem que gostar de estar com as pessoas, desse vucu-vucu, desse, né, desse carinho, desse abraçar. Claro. Eu digo assim, a empatia se resume muitas vezes num abraço. Você não tem o que falar, abraça. Só abraça. Fica caladinho, abraça. Fica. Só Você sabe que é isso, o Marshall Rosenberg, ele fala que ser empático é você estar presente. É isso, não precisa nem falar nada, é você escutar, você estar presente, você está sendo empático. Não é? Ele até contou a história, disse que tinha 2 colegas de trabalho, a moça falava, reclamava da área dela, do chefe, dos colegas. Todos os dias falava. O colega, ele dizia que era ele, só escutava e uma hora falou para ela assim, o que você está esperando de mim? Quando você só reclama e conta tudo. Ela falou, nada, eu só quero falar. Ele falou, então tudo bem se eu ficar lendo um livro aqui do teu lado? Você está falando e eu estou aqui. Ela falou, não, eu vou te matar se você fizer isso. Ele falou, então, ele tem que estar presente, não é ficar só sentado ali, ele dá risada, fala que isso é uma brincadeira. Então, ser empático é você estar presente com o outro, mesmo que você não abra a boca, como você falou, dá um abraço. Ô, Céu, fala só o nome. Andréia Rocha Veiga está pedindo o nome do autor do livro que você passou aí, que você indicou. Paul Ekman. Paul Ekman. Vê se dá para ler, ó. Paul Ekman. Tá, gente? Paul Ekman tá aí. É um cientista, ele é o melhor psicoterapeuta do mundo, é um cientista baseado em muita pesquisa. É bem interessante isso. A Andréia está estudando filosofia, recomendo, Andréia. Legal, eu estou amando aqui. Se pudesse ficar mais tempo, mas só, né? Só temos também. uma hora, mas nós faremos um segundo tempo, né, Céu? Faremos. Aqui com outros assuntos. Teve uma pergunta aqui que ficou, que eu não respondi. Se alguém tiver mais alguma, pode fazer agora. A gente vai tentar responder nos próximos minutos, tá? O Everton Céu perguntou assim, qual é um legado que um líder deve deixar? Você quer responder? Olha, eu acho que tem vários, né? Se você me pergunta, Everton, como várias pessoas aqui que trabalharam comigo, escrevendo elogios deliciosos de ler, você me pergunta, Selma, o que foi que você fez que mais impactou essas pessoas? Eu vou te falar, eu acho que eu escutava essas pessoas. Então, eu acho que o legado que o líder deixa, eu não sei se eu tenho resposta, tá? Mas ninguém tira da história dele se ele foi... Eu tinha um superintendente que ele falava assim para mim, Selma, você é dura quando tem que ser e flexível quando precisa ser, informal e brincalhona. Para mim, isso é o tal conceito do antifrágil, né? Então, eu acho que o legado é esse. É as pessoas lembrarem de você porque você cuidou delas um dia. Isso. E eu chegava nos resultados. Quando não chegava, tinha um porquê. Eu dizia isso para eles. A gente pode não chegar no nosso resultado, mas a gente tem que ter a história para contar. Sim. E eu só tinha essa história se eu fizesse a história e a caminhada junto com eles. Então, o meu legado, eu imagino, que foi esse. Eu caminhava com eles, eles tinham o espaço. Alguém falou de igualdade. Isso é importantíssimo, você tratar de forma igualitária. Isso hoje é imperativo. Everton. Legal. Céu, tem alguns amigos nossos que botaram assim, a Vera, o Vivi, para mim tudo, e um monte de coraçãozinho. Fofa. Gomes, por favor, façam mais lives. Faremos. Tem aqui, ó, tem um fã-clube oficial, Selma Souto, que o Márcio Bezerra soltou aqui. Gente, tá com ciúme, hein? Por favor, fã-clube oficial Clerc também. Mentira, a Selma é uma doçura, eu adoro essa menina. A Selma é humana, acima de tudo, ela está ao lado e não acima da equipe. Olha que lindo, gente. Ai, gente, olha quem que escreveu isso que eu vou mandar flores? Nossa, olha só, deixa eu mostrar de novo o livro que eu indiquei, que estão pedindo, ó. É O Poder da Inteligência Emocional, do Goleman. É um livro, eu indico muito para liderança, mas pode ser para qualquer pessoa, em que ele fala como liderar com sensibilidade. O que falta no líder hoje é isso, sensibilidade para lidar com as pessoas, né? Então, achei muito, muito bacana isso. A Andréia falou que cargos vão, as pessoas ficam. E você é a prova disso, né, Céu? Acho que você sabe, você não é mais líder. E aconteceu um negócio muito engraçado.
falando agora do legado comigo. Uma vez eu fui... Eu acho que eu contei até na live que você estava na semana passada, que eu estava algum tempo na igreja, né, assistindo lá uma missa, e veio uma funcionária, quer dizer, ex-funcionária, falar comigo, ela, o marido e os filhos, sabe? E aí ela, oi, Clerc, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como é que você tá? Quer dizer, não conseguia lembrar o nome, né? Fisicamente sim, mas fazia muito Claro. tempo. Não, eu trouxe aqui meu marido e minhas filhas para você conhecer. Aí virou para ele e falou, olha, esse cara marcou a minha vida. Foi o maior líder que eu tive. Cara, eu fiquei tão assim. Ela não precisava ter vindo falar comigo. Uma missa cheia de gente, ela ia embora, tchau. Mas ela veio falar comigo e me apresentar para os filhos e para o marido. Esse é o legado que o líder pode deixar. É claro que a gente fala muito, eu falo muito com a Selma isso. Ninguém aqui é só poliana, a gente também tem nosso momento de explosão, de bronca, de raiva. Mas o que manda nesse momento é as pessoas. Se você cuida das pessoas, se você sabe falar, até uma bronca as pessoas vão relevar. Porque você tem as pessoas perto de você, né? Isso é muito importante, né? Pois é. Pois é. Oi, então, Sueli, ela tá falando, oi, Clerc e Selma, oi, Su. Oi, e o Ricardo colocou que adoro estes trechos de música na fala. Eu não entendi direito, eu acho que é porque eu gosto de cantar enquanto eu falo. Deve ser isso. Que eu falei do Lulu Santos. Lulu Santos. Um bom líder jamais esquecido, a Joelma falou, né? O Azambuja, meu amigo, botou que trabalhamos pouco tempo junto, mas suficiente para aprender muito e admirar como líder. Obrigado, parabéns. É isso aí. Isso aí, legal, é isso. Marcar a vida das pessoas, né? E isso é que é importante. Marcar a vida das pessoas. E cobrar, aqui o Zeca falou, o Clerc trabalhou comigo, foi meu diretor, cobrou muito resultado, porém sempre me reconheceu. Isso faz parte, né? Não tem jeito, o resultado tem que ter, gente. Tem acionista, todo chefe tem um chefe. Uma vez um funcionário falou. Foi a melhor líder que eu e minha equipe tivemos na vida. Olha só. Nossa! Te adoro. Olha só. Quantas emoções, hein? Aí também tem o fã-clube aqui. Fã-clube pro Clerc, por favor. Pronto. Né? Tô aqui já. Muito bacana esse retorno, né, Selma? Pra vida. É isso aí. Nós faremos outras. Temos 50 pessoas aqui. Eu vou combinar com a Cel. A gente vai fazer outras abordando outros temas, a gente tem muita coisa. E ontem a gente estava conversando, a gente falou assim, Cel, como é que vai ser? A Cel falou assim, vamos ser nós, vamos ser espontâneo, vamos conversar, bater papo com a galera, trazer informação. Isso é que é importante, né? Sem script, seguindo, obviamente, respeitando quem está aqui, puxando a conversa de todo mundo, mas sendo nós, que é importante, né? Cel, o líder tem que ser assim. Dessa forma. Fala um pouquinho da tua... a próxima live sobre transição. O que acham? Boa ideia, Ana Paula. Boa ideia. Vamos fazer, a gente fez transição, os dois. Adoro. Vamos marcar. Michel, melhor feed do Instagram. É isso aí, obrigado. Vamos lá. Lindo. O Cel, vamos lá. Fala um pouquinho das tuas redes sociais, como o pessoal te encontra. Depois eu falo da minha. Fala aí. Tá. Eu sou Selma Souto, em qualquer uma que vocês forem. Tem outra Selma Souto que eu não sei quem é. Então, eu pus uma foto bem característica minha, porque este cabelo, que tá sem corte, né, devido à quarentena, quase que eu passei a tesoura hoje. Ele não é comprido assim, normalmente. Então, põe lá Selma Souto, tanto no Instagram, como no LinkedIn, como no Face. Eu tô com uma faixa colorida e meu cabelo voando, assim. É impossível não me achar. Entra lá. Só no LinkedIn que eu tô mais séria, assim. Uma pose LinkedIn que eu tô de braço cruzado, meio executiva, assim. Mas é bem fácil de me reconhecer. Legal. A galera tá gostando bastante. Viu? Foi só pedir. Eu também sou pidão, né? Já parece que o Albert. Estou no fã-clube do Clerc. Ele foi um dos melhores que já tive. Ainda bem. Eu fiquei com ciúme, Cel. Falei, eu vi. Fala de mim? Você é uma líder maravilhosa. Olha quem fala. Adoro, você sabe disso, né? Olha quem fala. Como é que vocês vão me achar lá? Eu tenho um canal no YouTube chamado Clerc Consultor, que eu tenho vários vídeos para liderança, inclusive, e tem lá uma série sobre essa quarentena. Então, quem quiser me procurar, Clerc Consultor, tá? No Instagram, eu tô como LR Clerc, Luiz Roberto Clerc, e no LinkedIn, Luiz R. Clerc, CLRC. Né? Vão lá, sigam a gente. Eu e Selma temos muito material que a gente está colocando. Tia Selma maravilhosa, olha só que beleza. Ai, que legal. Aí o Tico, olha, Tico Dog, participei de um
de um curso de inteligência emocional com a Selma e mudou minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente. Olha só que bacana, Selma. Que legal. É meu tema favorito, Tico. Não é bacana Inteligência isso? emocional. E cada Eu dia eu também estudo adoro. mais. É, Não, eu que adoro legal. isso. E para mim, que vim do mercado financeiro, né? Quando eu vi emoções no meio do caminho, falei, não, é por aí que eu vou, né? Porque não tem jeito, né? O melhor caminho, assim, para você ter as pessoas contigo é pelo coração, né? E o coração você lembra de emoção, né? Selma, vamos É. lá? Suas palavras para a gente finalizar, depois eu falo. Quais são? Vamos lá. Vamos. Vamos. Senão a gente fica, né, Clerc? Ah, É, até amanhã. eu quero deixar aqui para vocês só uma dica que eu acho até que na pergunta. Oi, voltei. Gente, desculpa, eu quero pedir desculpa das É, pessoas, porque realmente a gente. Eu estava controlando o tempo aqui, derrubou a live, perdão. Também para mim, a Selma falou que para ela é novo, né? E para mim também é. Lembra que a gente falou que o líder tem que ser coração aberto? Eu fiz muitas lives até agora, mas como convidado. Eu tenho feito 2 por semana, mas como convidado, né? E uhum. não como, assim, né, uma pessoa que faz e conduz junto com a Selma. Então acabou a gente se perdendo, caiu. Desculpa para todo mundo. Teve pessoal que estava assim: volta, Selma, volta, Selma, volta, Selma. Então, na verdade, a gente poderia, Clerc, ter feito de conta que foi de propósito, porque é o gancho para a dica final que eu ia É deixar, isso aí, é que isso eu aí, ia é isso falar, aí. mostre suas vulnerabilidades, Olha que legal. Nada é por acaso, porque hein? nada é por acaso, né? Porque assim, mostre sua vulnerabilidade, porque isso tira o estereótipo de que o líder é perfeito. Sim. Eu escutei uma vez, assim que eu fui promovida a gerente, meu primeiro cargo de liderança, depois de uns 4, 5 meses, eu estava numa reunião com uma das meninas que trabalhavam comigo na equipe. Sabe o que ela falou para a pessoa que estava nos ouvindo? Ela Ah, disse assim: sabe o que eu estou aprendendo com a Selma? Que eu também posso ser gerente. isso aí. Porque um outro gerente que eu tive era tão distante o que havia entre mim e ele que eu achava que eu nunca alcançaria. E com a Uhum. Selma, ela torna fácil. E Sim. eu vejo que eu posso ser uma gerente. Então, assim, é porque eu mostrava minhas vulnerabilidades, porque era o maior medo que eu tinha era deles acharem que eu era uma desinformada. Então, Uhum. o que eu fazia? Eu devolvia quando eu não tinha as respostas, o que é absolutamente normal não Claro, ter. Eu claro. compartilhava o que que você acha, vocês já fizeram isso antes? Como que você acha que deveríamos fazer? Então, mostrar essas vulnerabilidades tira esse Sim. estereótipo de que o líder é perfeito. E, de novo, nós estamos numa situação que pode ser um lamaçal, um emaranhado de fio, né? Assim, Sim. sabe que você não sabe onde está a ponta, mas que pode ser extremamente desafiador para um novo rumo. E Sim. será. Porque Sim. nós não sabemos como vai ser. Então, não adianta alguém posar de eu sei e faça assim. O momento é bom para experimentar, Sim. para você Sim. descobrir a melhor forma e admitir que o erro existe, mostrar essas fragilidades, porque assim você fica mais perto de você se conectar com o seu time. Eu vou deixar a última frase, que é da Susan David, que eu falei do conceito da agilidade emocional, que ela diz: a beleza da vida é inseparável da sua fragilidade. Quer dizer, Que você lindo, que não é legal. um super-homem. Nós não somos super. Nós temos as nossas dificuldades, nossas fraquezas, e, e elas servem para ir fazendo esse alicerce aí do caminho para a gente fazer com o outro. Então é Sim, isso que eu sim. deixo para vocês, meu povo. Eu adorei. E é bacana, o pessoal entrou, fica mais, fica mais, fica É, mais, mas a gente sabe, muita gente entrou aqui agora e tudo mais. Né, o Albert comentou que ele faz isso com a equipe, proximidade e mostrar que somos pessoas normais. E isso. assim, e nós somos líderes que viemos de uma época, a Selma sabe disso, somos novinhos, né? Mas viemos de uma época em que mostrar fragilidade era demérito, né? Era debilidade. Era É, debilidade. nossa, esse líder é muito É, fraco, é muito. E, cara, eu isso. nunca fui assim, igual a É, Selma, se é, dá tão bem. Eu acho que o líder é. é líder, ele é gente igual a todo mundo. Ele passa por, ele erra. E eu acho que
muito mais bonito é você chegar e errar e pedir desculpa. Ó, errei, Claro, desculpa, vamos eu, junto, vamos é, tentar, não é? isso. Eu tinha muita raiva quando eu queria promover alguém do meu time e eu ouvia, sei lá, de RH, ouvia de outros líderes assim, ainda não é a hora dessa pessoa. Eu Olha falava, só. criatura, eu estou fazendo a jornada com uma pessoa, não tem a hora certa, ela não existe. A gente vai andando e conquistando coisas, porque se eu trabalho assim, ainda não é a hora dela, eu estou exigindo uma perfeição dela. Sim. E devo estar me martirizando em busca de perfeição todos os dias. E eu, inclusive, falar isso é engraçado, porque eu tenho isso comigo. Eu estudo sem parar. Depois que eu fiz a transição, a gente vai fazer uma de transição. Eu Aham. estudo sem parar para Também. adquirir novos conceitos, para ir sedimentando, calçando aqui minha experiência. Então, eu tenho um pouco dessa coisa da perfeição. E de novo, expondo uma vulnerabilidade minha. Temos que aceitar a normalidade. É E isso assim, aí, Nani. A hora é ah, é agora. É a agora, hora de é. aprender. A Nan também falou que gostou muito de me conhecer, obrigado. Também gostei muito de conhecer o público da Selma, as pessoas que seguem ela. Realmente é muito bacana. E é isso, eu acho que esse é um momento muito delicado para todo mundo, né? E não esqueça que é delicado para você também, líder. Quem é líder sabe disso, né? A gente falou um pouquinho, eu e Selma, de que o líder às vezes se abstém de ter alguns sentimentos que ele está tendo. Então, se está tendo, está tendo. Se não é um bom dia para fazer uma reunião, não faça. Se não sabe um bom dia para fazer um call, não faça. Ou seja, sinta seus sentimentos, né, líder? Faça, sinta eles, né? E eu digo o seguinte, quanto mais o líder fizer isso, mais ele está próximo da equipe, Céu. E você Isso sabe aí. disso, a gente pensa igual, né? É Então, assim, isso. o que eu digo de recado? Fique perto das suas equipes, converse com as pessoas, faça aquelas ligações que não é num call, não é num grande Zoom que você vai. Aliás, estamos tudo abelhinha agora, né? É zoom, 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 É, zoom, 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 zoom o dia inteiro. verdade. Então, ou seja, não fique preso ou presa só a uma áudio, a um Zoom, ou ao que seja, com um time. Dê uma ligação durante o dia, pergunte para as pessoas como tá, esteja junto, perto. As pessoas gostam disso. As pessoas É isso gostam de ter mesmo. essa sensação de que o líder está ali perto. Eles gostam de ter essa sensação. É uma sensação muito gostosa. Para a gente também é. Aí, para finalizar, eu sempre digo o seguinte, né? Quando eu contratava líderes, às vezes, ou então promovia líderes assim, né, promovidos ou alguns que eu promovia. Eu dizia o seguinte, como é que você né, me perguntava, Clerc, né, o que é ser um bom líder? Eu dizia, bem, tem várias coisas que você pode fazer para Várias. ser um bom É. Nossa, tem. Mas eu diria para você que está começando uma só. Faça com as pessoas aquilo que você gosta que façam com você. Você gosta de ser bem Perfeito. tratado? Então faça. Agora, lembra do que você não gosta que faça com você? Ah, lembro. Então não faça. Porque se você começa assim, fazendo o que você acha legal e não fazendo o que você não gosta, você já começa a desenvolver. Aí você vai traçar a sua característica. Porque eu acho, Céu, que nós dois e todos os líderes, nós somos o composto de um pouquinho de cada liderança que passou pela Sim, nossa vida. Não é assim? sim, sem dúvida. Cada um. Sim. Os que Hoje eu você tenho. admirou e os que você não É, admirou, porque você aprendeu com eles também. às vezes faziam isso Óbvio. comigo. Pô, Cleber, você tá a cara do líder tal, teu companheiro tá igual, legal. E tá legal, tá ótimo. Então é isso. Você pega as coisas boas do líder da tua vida e vai replicando o modelo. As Isso, ruins, eu digo que não faça, porque você já tem as suas, né? Então, isso aí. deixa as suas para você, controla o leão que está aqui dentro e Isso, pega as coisas boas. Eu acho que você só tem a isso. ganhar, né? E marcar a vida das pessoas. É tão bacana quando eu vejo a Selma sendo ovacionada aí pelas pessoas. Eu vi nos posts as pessoas falando sobre ela. Sabe, é tão bacana a gente ter essa resposta das pessoas, né, Selma? Marcar a vida Muito, das Clerc. pessoas. Então, eu quero Muito. agradecer demais a participação da Selma, de todo mundo aqui nesse nosso bate-papo. Faremos outros. Olha, eu Aguardem. agradeço você pelo convite. Eu estava, obviamente, morrendo de medo, mas caiu o mito para mim, porque foi natural. Você me deixou muito à vontade. Legal. Muito obrigada.
os elogios aí que você leu, adorei. Eu só tenho tudo em dobro para falar de você. Nós realmente fazemos uma boa dupla nesse nosso desafio novo, que é diferente ainda para nós dois, né? Mas eu agradeço o convite que você me fez, foi uma honra dividir a tela com você, conhecer também o seu público, as pessoas que te seguem aí, e dizer que vamos fazer mais, porque eu acho que é gostoso e pode contribuir com bastante gente. E a gente ouve também as opiniões de todos, que vão só, a gente vai só juntando, né, com as nossas. Então, muito obrigada e tenham um excelente sábado, Cléber. Legal, vocês gente, todos você aí também. presentes. Todo mundo, ótimo sábado, ótimo final de semana. E semana que vem eu e Selma vamos fazer outras. Aguardem novidades. Aguardem novidades. Obrigado, tá bom? Tchau, gente. gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau.